o sacrifício supremo, a prova final da fé e a consagração da aliança. Se a vida de Abraão fosse uma sinfonia, o episódio do sacrifício de Isaque no Monte Moriá seria o seu movimento final. Uma composição de tensão insuportável, silêncio angustiante e uma resolução de tirar o fôlego que reverbera através de toda a história da fé. Este é o ápice da jornada, o teste que transcende todos os outros. Depois de sobreviver à tirania, à guerra, à fome e à longa e dolorosa espera pelo filho da promessa, Abraão é confrontado com a ordem mais paradoxal e aterrorizante que um pai poderia receber. Oh, tema 5. O sacrifício supremo não é apenas mais uma prova, é a prova final, a Akedah, que serve para destilar a essência da fé de Abraão em sua forma mais pura e radical. É aqui que sua lealdade é testada até o limite absoluto, questionando se ele amava mais o dom ou o doador. A narrativa, intensificada pelos detalhes dramáticos do livro de Jazer, revela uma obediência que desafia a razão e o afeto, culminando na consagração definitiva da aliança e estabelecendo Abraão como o arquétipo eterno da fé inabalável. A história começa em um momento de aparente paz. Isaque, o filho do milagre, o riso de Deus feito carne, já não é um bebê, mas um jovem. Ele é o centro do mundo de Abraão e Sara, a personificação de todas as suas esperanças e a garantia viva da promessa divina. A aliança, antes uma esperança distante, agora tinha um rosto, uma voz e mãos para segurar. É neste cenário de contentamento, conquistado a duras penas, que a voz de Deus irrompe, não com uma bênção, mas com um comando que parece aniquilar tudo o que viera antes. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Cada palavra nesta ordem é como uma facada no coração de Abraão. Teu filho, não um animal, mas sua própria carne, teu único filho. Embora Ismael existisse, Isaque era o único filho da promessa, o herdeiro da aliança. A frase ecoa a dor e a exclusividade do relacionamento. A quem amas, Deus reconhece e até enfatiza o profundo amor de Abraão, tornando o comando ainda mais cruel. E o propósito, oferece-o em holocausto. Isso não era apenas a morte, era um sacrifício ritual, um ato de adoração que transformaria o maior presente de sua vida em cinza sobre um altar. Este comando é um paradoxo teológico. Parece contradizer a própria natureza de Deus, que havia condenado o sacrifício de crianças praticado pelas nações vizinhas. Parece anular a aliança que o próprio Deus havia estabelecido com tanto juramento e milagre. Sei Isaac Morris. Como Abraão se tornaria o pai de uma multidão de nações? A ordem era um ataque frontal à lógica, ao amor paterno e à própria promessa divina. Era, em essência, um teste de confiança cega. Deus estava perguntando: Abraão, você confia em mim mesmo quando meus comandos não fazem sentido? Você me obedece mesmo quando isso lhe custa tudo o que você mais ama? A resposta de Abraão é tão chocante quanto a ordem. A narrativa bíblica é notável por sua contenção. E levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Não há registro de protesto, negociação ou questionamento. Apenas uma obediência, silenciosa e imediata. Ele não consulta Sara. Ele não busca uma segunda opinião. A quietude de suas ações levanta cedo. Selar o jumento corta a lenha, mascara a tempestade que deve ter se abatido em sua alma. Este silêncio é a marca de uma fé
que já havia transcendido o debate, enquanto Gênesis se concentra na obediência austera de Abraão. O livro de Jazer preenche a jornada de 3 dias até Moriá, com uma intensa guerra espiritual, personificando as dúvidas e tentações que Abraão e Isaque certamente enfrentaram. Segundo Jazer, Satanás se torna um antagonista ativo, determinado a impedir este ato supremo de fé. Primeiro, Satanás aparece a Abraão disfarçado de um homem humilde e idoso. Ele o questiona para onves. És um velho tolo. Deus te deu um filho em tua velhice, e agora tu vais matá-lo sem causa? Será que um Deus justo daria uma ordem tão terrível? A tentação aqui é a da razão e da acusação. Satanás usa a lógica humana para minar a confiança de Abraão na bondade de Deus. Mas Abraão, tendo reconhecido o adversário, o repreende e continua sua jornada. Fracassando com o pai, Satanás muda de tática e aparece a Isaque, agora na forma de um jovem atraente. Ele diz a Isaque: pobre rapaz, filho de uma mãe infeliz, teu pai, enlouquecido, tá te levando para ser morto. Foge enquanto podes. A tentação agora é o apelo ao instinto de autopreservação e a deslealdade filial. Isaque, no entanto, demonstra sua própria fé herdada. Ele relata a conversa a seu pai e reafirma sua disposição de obedecer, dizendo: não escutes meu pai, façamos a vontade do nosso Deus. Em uma última tentativa desesperada, Satanás cria uma ilusão diante deles. Um rio profundo e violento bloqueando seu caminho. Abraão e Isaque, sem hesitar, entram na água, que sobe até seus pescoços. Quando Abraão clama a Deus por ajuda, o rio desaparece, revelando a ilusão. A tentação final foi a do obstáculo intransponível, a tentativa de parar a obediência pela força. Essa adição do livro de Jazer, embora extrabíblica, serve a um propósito teológico crucial. Ela ilustra que a obediência de Abraão não foi um ato fácil ou insensível. Foi uma vitória conquistada a cada passo da jornada. Uma escolha reafirmada contra a sedução da lógica, do medo e da oposição direta. A caminhada de 3 dias não foi apenas uma viagem geográfica, mas uma peregrinação através do Vale da Tentação, da qual pai e filho emergiram com sua resolução fortalecida. Ao chegarem ao lugar que Deus indicou, a tensão atinge seu ápice. Pai e filho caminham juntos, carregando os instrumentos de morte. Abraão com o fogo e a faca, Isaque com a lenha sobre os ombros, uma prefiguração sombria de outra jornada até um monte perto de Jerusalém. É então que Isaque faz a pergunta que perfura o silêncio e o coração de seu pai: meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é talvez a maior declaração de fé em toda a Escritura. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. A frase pode ser interpretada de 2 maneiras. Deus proverá o cordeiro para si, ou Deus se proverá como o cordeiro. Independentemente das nuances, é uma afirmação de confiança absoluta na provisão de Deus, mesmo quando todas as evidências apontam para uma tragédia. Ele não sabe como, mas confia que Deus resolverá o paradoxo. No cume do monte, o ato final se desenrola com uma precisão ritualística e dolorosa. Abraão constrói o altar. Ele arruma a lenha. E então, ele amarra seu filho. O livro de Jazer enfatiza a cooperação de Isaque, que pede a seu pai para amarrá-lo firmemente, para que ele não se debata no momento da morte e invalide o sacrifício. Pai e filho estão unidos em sua submissão à vontade de Deus. Abraão coloca Isaque sobre a lenha. Ele estende a mão e pega a faca para matar seu filho. Este é o ponto de não retorno. Neste instante, a obediência de Abraão é completa. Em seu coração, o sacrifício já foi feito. Ele demonstrou, além de qualquer dúvida,
que sua lealdade a Deus era suprema, que ele estava disposto a abrir mão do bem mais precioso de sua vida em resposta ao comando divino. Ele amava a Deus mais do que amava a promessa encarnada, e então, no momento exato em que a fé foi provada ao máximo, a voz do anjo do Senhor brada dos céus: Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. A faca é abaixada, a tensão se quebra. Abraão olha para cima e vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. O cordeiro da provisão divina estava lá, esperando. Deus não queria a morte de Isaque. Ele queria a fé de Abraão. O teste não era sobre crueldade, mas sobre lealdade. O sacrifício foi real, mas foi o sacrifício da vontade de Abraão, não da vida de Isaque. O resultado da Akedah é muito mais do que apenas a salvação de Isaque. É a consagração final e irrevogável da aliança. O anjo do Senhor fala uma segunda vez, e desta vez, Deus sela sua promessa com um juramento pessoal. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A promessa, antes uma declaração, agora se torna um juramento divino, a garantia mais forte possível. A obediência radical de Abraão desbloqueou um novo nível de bênção. O lugar foi nomeado Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Tornou-se um memorial eterno, não apenas da provisão de Deus no passado, mas uma promessa de sua provisão futura. A tradição judaica e cristã identifica o Monte Moriá como o mesmo local onde o Templo de Salomão seria construído, e, mais tarde, onde Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, seria sacrificado. Em conclusão, o quinto tema da história de Abraão é o seu momento definidor. Ele solidifica seu título como o pai da fé. A prova de Moriá revelou um homem cuja confiança em Deus era tão absoluta que ele estava disposto a render o impossível. Ele demonstrou uma fé que não apenas acreditava nas promessas de Deus, mas obedecia aos seus comandos, por mais dolorosos ou incompreensíveis que fossem. Ele passou no teste supremo e, ao fazê-lo, não apenas assegurou seu próprio legado, mas também prefigurou o sacrifício final que Deus mesmo faria, oferecendo seu único filho para a salvação de todas as nações. A Akedah é, portanto, o coração pulsante da saga de Abraão, o ponto em que a fé humana e a graça divina se encontram em um altar de pedra, transformando uma ordem aterrorizante na mais profunda revelação do caráter de Deus e na consagração eterna de sua aliança com a humanidade.